ADM UFBA e eu vou falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, né? Em primeira mão, por que um planejamento estratégico é importante para a organização? Justamente porque ele é um plano, né, que vai delimitar como que a empresa e como que a equipe vai estar alcançando seus objetivos. Então, realmente traçar qual que vão ser os caminhos que devem ser percorridos e o que deve ser prezado durante a sua execução, para que realmente a gente chegue no objetivo final da empresa. E aí falando um pouquinho, né, sobre como a empresa estava do nosso planejamento estratégico atual. Então, como nós temos em média 50 membros, era uma estratégia que ela era muito mais vinculada à diretoria em si, e os membros da empresa, os que estão, né, em contato direto com a nossa consultoria, que é a nossa atividade fim, eles entendiam um pouco, internalizavam um pouco a nossa estratégia, ou seja, a própria estratégia da empresa não era comprada pelos seus colaboradores de maneira geral. E por isso nós sentimos a necessidade de criar um planejamento estratégico que fizesse mais sentido, para que eles fizessem mais parte mesmo do nível estratégico da empresa, porque obviamente a estratégia é 100% focada na nossa execução e como a partir disso a gente pode alavancar os nossos resultados. E aí, falando um pouquinho do processo de criação dos planejamentos estratégicos da empresa Júnior ADM UFBA. De maneira geral, ele é um processo participativo, faz algum tempo, né? Nós temos 30 anos de história, então na maioria desse tempo ele sempre foi feito de maneira coletiva. E aí, como é que funciona mais ou menos, né? Então, primeiro é definido um estado atual da empresa. Então, a diretoria de presidência, que normalmente é a diretoria que toca, né, esse processo de criar um novo planejamento, ela entra em contato com a empresa inteira e ela faz uma colheita do que as pessoas sentem com relação ao planejamento estratégico atual da empresa Júnior, como que aconteceu esse processo, né? Então, primeiramente, a gente abriu um canal via e-mail para entender quais pessoas tinham interesse em participar desse processo de formulação. E aí, após isso, após a seleção das pessoas, a gente começou a discutir sobre metodologias que poderiam vir a ser usadas para fazer esse planejamento estratégico. E aí, muito do que tinha sido conversado sobre dificuldades das pessoas em internalizar a estratégia e os próprios colaboradores não comprarem, foi se estudado muito a questão de uma metodologia chamada OKR. Então, antigamente, a empresa ela tinha um planejamento estratégico que ele era baseado no BSC, que é, né, toda uma estratégia realmente que tem 4 vertentes, e só que o que aconteceu foi que a nossa estratégia ficou muito inchada e isso dificultou muito os colaboradores de entender e internalizar a estratégia. Então, por conta disso, a gente optou pelo OKR, que justamente é uma metodologia que preza justamente para a gente definir objetivos, indicadores-chave diretamente ligados a esses objetivos, o que fica de muito mais fácil entendimento e também fica mais fácil de o próprio colaborador se sentir parte daquilo ali, daquele resultado, daquele indicador específico. Depois disso, a gente discute sobre o estado atual da empresa em uma assembleia, ou seja, realmente todos os nossos membros estavam presentes, e também um momento que a gente tem chamado vivência, que é um dia, um final de semana na realidade, que é de imersão. Então todos os membros eles saem da empresa e vão para um ambiente em conjunto para discutir sobre questões da empresa, e depois tem um momento de confraternização, e nesse momento a gente falou sobre o estado futuro da empresa. E aí depois disso, a diretoria fez um compilado sobre todas essas informações e a gente gerou um relatório. Junto com esse compilado, a gente conseguiu definir exatamente qual era a visão que a gente queria alcançar e a partir disso os objetivos e indicadores. E é importante ressaltar que nós não mexemos na nossa visão nem nos nossos valores, porque a gente entendia que a nossa visão ainda fazia sentido para a nossa atividade fim, todo mundo internaliza muito bem, e os valores ainda assim refletiam, né, o perfil dos nossos membros. Então, realmente, a gente só mudou a nossa visão e aí, a partir disso, a gente falou sobre os indicadores e sobre os objetivos. E é importante ressaltar que o nosso planejamento, ele ocorre de forma trienal e muito por motivo de que também a empresa Júnior, ela é regida por uma organização maior, que é a Brasil Júnior, que também lança planejamentos estratégicos trienais e tem como intuito principal nortear todo o movimento empresa Júnior pelo país. Então, faz sentido para a gente estar alinhados, digamos assim, a cada troca de planejamento estratégico dessa maior organização que rege a gente também poder mudar o nosso planejamento estratégico para se adequar a eles. E aí, falando um pouquinho sobre a nossa visão e sobre os nossos objetivos, né? Então, a nossa visão basicamente é performar 2 vezes mais do que um membro nosso em 2018. E performar vai muito no sentido de executar projetos com qualidade e dentro do prazo que o nosso cliente, ele preza, né? Então, aqui a gente tem a frase formal, né? Até 2021, um membro performará 2 vezes mais do que em 2018. E os 2 grandes objetivos que norteiam essa estratégia são esgotar a oportunidade de mercado, ou seja, um objetivo 100% voltado para o mercado, para a captação de clientes, como é que isso funciona. E o segundo objetivo, que é ser uma plataforma de realização de sonhos. Então, realmente, como garantir que a empresa Júnior funciona com a estrutura ideal para que os membros tenham capacidade de desenvolver ao máximo o que o cliente quer, enquanto eles também estão angariando todo o aprendizado possível.
E aí, dentro disso, no nosso mapa estratégico, inclusive, a gente fez, né, fazendo alusão realmente ao mapa mundi, e aí os continentes que eles estão em amarelo são indicadores referentes a esse objetivo, e os que estão em roxo são referentes a esse objetivo. Então, de maneira geral, a gente criou um planejamento estratégico muito mais enxuto do que o anterior e a gente tem apenas 6 indicadores, de maneira que realmente a empresa, né, não vai ter tanta dificuldade em entender o que é prioritário, o que é realmente estratégico e o que é que norteia a nossa operação, diferente de outros planejamentos que tinham muito mais indicadores, com muito mais métricas e que era muito mais difícil realmente de se internalizar. E aí aqui, com relação a esgotar as oportunidades de mercado, isso é misturado através do nosso faturamento e da conversão de clientes que chegam e como é que isso acontece, se a gente consegue, de fato, tornar esses clientes realmente como projetos, né, que a gente está executando. E com relação a ser uma plataforma de realização de sonhos, a gente tem uma ferramenta que é a avaliação de desempenho, justamente para entender como é que o nosso membro está performando dentro da empresa, se ele está tendo um rendimento legal, o que impacta automaticamente na qualidade dos nossos projetos. Reinvestimento, que é uma métrica que a gente usa para ter mais ou menos noção de quanto do dinheiro que está entrando na empresa a gente está reinvestindo nos membros, então seja através de capacitação, seja através de vivências empresariais diferentes, seja através de algum evento que a gente consegue estar custeando para o membro. Performance, que é justamente o que guia, né, diretamente, inclusive é um indicador balizador da nossa visão, que é a questão de quanto o membro está performando, né? Então, quantos projetos ele está fazendo com qualidade, entregue no prazo, a gente tem essa mensuração para saber realmente se está alcançando diretamente a nossa visão. E, por fim, a gente tem o indicador de NPS, que é, na verdade, um indicador que ele é amplamente utilizado pelo mercado para entender se o cliente ele se configura como cliente promotor, neutro ou detrator. Então, em uma escala de 0 a 10, a gente tem 9 e 10 como um cliente que é promotor, ou seja, ele naturalmente tem a intenção de indicar a nossa empresa porque ele gostou muito do projeto. 7 e 8 ele se configura como neutro, ou seja, tudo bem, o projeto foi legal, mas ele não gostou, não se cantou tanto a ponto de ele mesmo indicar a nossa empresa para outras pessoas. E abaixo desses números, realmente a gente considera como detrator, ou seja, nossos serviços eles não sanaram realmente a dor do cliente, não satisfez tanto o cliente quanto a gente gostaria que tivesse sido. Certo, então agora a gente vai falar com um dos nossos membros da empresa Júnior, que é Caio. Caio participou do processo de formulação do nosso planejamento estratégico atual e na época ele inclusive participou como trainee. Então eu vou fazer 3 perguntas sobre justamente esse processo para ele dar a perspectiva dele com relação a isso. Então, Caio, como foi para você esse processo de participação no planejamento estratégico? Então foi muito interessante para mim, como a Camila falou, eu era trainee, então eu tinha acabado de entrar na empresa, não conhecia muito sobre a realidade. Então foi um momento muito importante para mim, enquanto sócio, né, para eu realmente entender onde que eu estava, como é que a empresa funcionava e também para participar do futuro da empresa, então planejar esses próximos 3 anos. Então para mim foi muito importante por isso, além de ter contato com uma metodologia interessante como o OKR e também de participar das discussões sobre a realidade da empresa, entender sobre o movimento Empresa Júnior, sobre a Brasil Júnior, a Unijúnior, que são as federações, a confederação. Então foi muito importante para mim, não só enquanto pessoa, mas também enquanto empresário júnior. Então, Caio, outra pergunta, né? Como que é feito o desdobramento dos objetivos e dos indicadores desse novo planejamento? Então, os objetivos deles são cascateados de acordo com a diretoria. Então, a gente tem 5 diretorias, então os objetivos eles são divididos para cada diretoria de acordo com aquilo que a diretoria faz. E além disso, também as pessoas responsáveis pela diretoria, que fazem atividades ligadas àquela diretoria, também têm alguns objetivos ligados a ela. Justamente que a ideia do OKR é disseminar a estratégia para a empresa inteira. Então, por exemplo, assessores, gerentes, até os próprios consultores têm alguns indicadores que estão ligados a esses objetivos maiores, que são divididos para cada diretoria. Legal. E aí, uma última pergunta. Você, na sua percepção, né, que participou desse comitê de criação, você acha que existe algum gap sobre o planejamento com relação à atuação da empresa hoje em dia? Você acha que faltou alguma coisa? Talvez a gente tenha colocado o sarrafo, acho que um pouco alto demais, né? Então, hoje, quando a gente está analisando os resultados, a gente vê que a gente tem alguns que a gente ainda não está batendo, a gente teve um período aí de adaptação à nova metodologia, então talvez a gente podia ter pensado em alguma coisa relacionada a isso. Mas a comunicação também, às vezes, as pessoas, talvez, os consultores que estão aí ligados à atividade fim, ainda que a gente tenha colocado eles como no centro da estratégia, talvez ainda a comunicação para eles seja um pouco falha, então a gente pode, a diretoria em si, pode pensar em como melhorar essa comunicação, mas eu acredito que é uma estratégia que está de acordo com a nossa realidade, com o que a gente faz, então, como eu falei, está ligado à nossa atividade fim, tem poucos objetivos, então acredito que a gente deu um passo muito grande
para que a estratégia fique ainda melhor. Então, estamos aqui com a Júlia, que é a nossa atual diretora comercial da empresa. E aí, Júlia, eu queria entender, né, qual é o seu nível de entendimento sobre o nosso planejamento estratégico? Pronto. Eu, como diretora, sempre estive participando desde o início do planejamento, então eu posso falar que eu tenho um nível de entendimento alto comparado ao restante da empresa, né, que não esteve presente nessas discussões. Então, eu, como diretora, também estou presente mensalmente em reuniões que são estratégicas, a gente realmente senta para discutir nossos resultados e ver como é que a gente pode estar fazendo para estar atingindo o objetivo que a gente colocou lá no final, que é de performar 2 vezes mais. Então, no geral, acredito que como diretora e como diretoria, a gente acaba tendo, né, uma análise e até uma vivência, né, maior da estratégia por estar, né, sempre discutindo, sempre presente, sempre planejando para a gente conseguir, né, estar atingindo nossos objetivos. Certo, então outra pergunta é como você acredita que o nosso planejamento ele impacta nos resultados da empresa? Pronto. Primeiro que o planejamento estratégico só existe porque a gente quer chegar em algum lugar. Então, eu acho que está totalmente ligado com o resultado, está totalmente ligado com a gente bater resultados. E aí, nesse novo planejamento que a gente trouxe, a gente fez tudo baseado no OKR, que foi uma metodologia que começou a ser implantada agora, só que a gente viu que deu muito resultado, no sentido da gente conseguir ver que a gente está conseguindo bater alguns indicadores da gente. Então, eu posso falar um pouco mais sobre projetos, que eu era, né, no semestre passado, diretora de projetos, né, sendo agora comercial, e aí a gente viu que a gente conseguiu ter um time muito mais coeso e que realmente tinha um entendimento muito maior da estratégia, porque a gente conseguiu, né, internalizar justamente esse OKR, enfim. E aí, internalizando todos os indicadores, tanto o nosso time quanto os nossos consultores, a gente conseguiu bater alguns resultados. Então, por isso eu acredito que o planejamento estratégico ele é fundamental. Se a gente quiser chegar a algum lugar, se a gente realmente quiser bater os nossos objetivos, enfim, né, acho que o planejamento ele existe justamente para a gente chegar em algum lugar. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente discute, todas as ações que a gente toma é pensando em chegar naquele objetivo final, né, que é realmente o membro conseguir performar 2 vezes mais do que a gente performou em 2018. Então, né, como eu falei, né, eu acredito que sim, está totalmente ligado com o resultado. Certo, Júlia. E por fim, você acredita que tem alguma vertente que o nosso planejamento ele não explora atualmente, mas que você acha que ele deveria explorar? Pronto, eu acho que a gente deveria explorar, porque acaba que quando a gente faz o planejamento, a gente realmente vê qual é a nossa situação atual. Então, analisando a nossa situação atual, a gente viu que era melhor focar em alguns objetivos específicos. A gente decidiu focar, por exemplo, na nossa atividade fim, que é justamente fazer projetos. Só que sim, eu acredito que existe uma vertente que a gente não explora ainda, que a gente poderia estar explorando em outros, enfim, e que falta um pouco disso na nossa empresa, que é, por exemplo, uma parceria mais estratégica com a UFBA ou com outros parceiros da gente. Então, a gente não traz nada da nossa estratégia em relação a isso. Então, não sei, por exemplo, a gente poderia estar usando as parcerias mais estrategicamente para a gente conseguir fazer com que o membro performasse melhor. Então, eu acho que sim, a gente tem um gap nisso, mas não acredito que seja, no geral, tão ruim assim, porque a gente fez a nossa estratégia baseada numa análise que a gente fez na nossa situação atual. A gente viu que o ideal para a nossa empresa era focar nos nossos membros, na nossa consultoria. Mas, enfim, respondendo, eu acredito que sim, é um ponto que a gente poderia explorar também. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou ex-membro da empresa Júnior, saí em dezembro agora de 2018. Eu fui lá diretor de gestão de pessoas e eu tive a oportunidade de passar por 2 construções de planejamento estratégico, uma como trainee, logo no início, quando eu entrei na empresa, e aí eu estava um pouco mais à parte do funcionamento disso, como era o planejamento. Achei bem interessante a forma como foi co-construído com a empresa. Então eu, como trainee, tinha a possibilidade de dar palpites, sugestões, de olhar mesmo o futuro da empresa e co-construir com os diretores da época. E no ano passado eu tive a oportunidade de formular o novo planejamento para os próximos 3 anos. Então, estando do lado da diretoria, eu pude ver como a participação dos membros, né, a co-construção desse planejamento é muito importante para que a gente entenda mesmo que a empresa, como todos os membros, quer para o futuro e como a gente pode ter uma comunicação fluida com os membros, como a gente pode ter uma comunicação fluida das metas e indicadores que foram traçados para os próximos anos. Então essa co-construção é muito importante, foi muito importante nesse sentido, de entender os membros e de ver como a gente poderia fazer da melhor maneira para que as metas e indicadores fossem batidos futuramente. Certo. O embasamento teórico que a gente utilizou, né, para a construção do planejamento estratégico foi o OKR, uma das metodologias possíveis para planejamento estratégico, e ela é baseada mais ou menos em uma meta geral, ou algumas metas gerais,
que são cascateadas para algumas metas mais específicas por área, por cargo, etc. Então, um dos motivos de ter escolhido também essa metodologia justamente pela coparticipação dos membros na construção do planejamento estratégico. Então, é importante que os membros se sintam parte da construção das suas metas, dos seus indicadores relacionados à sua área. Então, isso foi muito pensado na metodologia escolhida em relação ao OKR, e esse foi o embasamento que a gente buscou utilizar para a construção. Então, as pessoas se sentem mais representadas, digamos assim, com seus objetivos, indicadores, quando elas têm participação nessa construção, na escolha dos indicadores, na definição das metas e como essas metas vão ser alcançadas. Então, essa foi a metodologia e a base utilizadas para a gente construir esses planejamentos estratégicos. Certo, em relação à minha perspectiva, com a empresa, com o planejamento estratégico, quando eu entrei tinha uma visão de que era importante, como trainee, né, ter voz ativa nessa comunicação, mas eu sabia se era realmente efetivo isso. E aí, quando eu fui diretor que realizei o planejamento estratégico de outra vertente, eu pude perceber como realmente a voz dos membros é ouvida e é importante nesse processo. Boa tarde, gente. Me chamo Luísa Rocha e eu também sou ex-membro da empresa júnior da MURBA. Eu já vou estar falando um pouquinho sobre a análise do planejamento estratégico da empresa. Ela foi vislumbrada com o intuito principal de simplificar ainda mais o planejamento, a estratégia adotada no ano de 2017 e no ano de 2018. Bem, então o principal objetivo era simplificar e deixar ainda mais enxuta, deixando apenas os indicadores ligados ao alcance dos objetivos e à visão como os estratégicos para a empresa. Dessa forma, deixando a estratégia ainda mais simples e enxuta, isso ajuda a facilitar o entendimento e os direcionamentos para todos os sócios e também facilita na internalização da empresa, da estratégia da empresa e da empresa pelos sócios. Outro intuito pelo qual foi desenvolvido o novo planejamento estratégico era deixar a estratégia, tirar o estigma que a estratégia era monótona, era chata e deixar ela ainda mais dinâmica e ainda mais atual, com nomenclaturas, nomes e paradigmas parecidos a de startups. Outro estigma que foi muito trabalhado com essa nova estratégia é mostrar, tirar o mindset de que nem tudo que a gente tem que fazer, que é necessário ser feito, precisa estar literalmente na estratégia ou ligada à estratégia, de forma a alocar muitos indicadores como setoriais. Apesar de terem sido utilizados elementos de várias ferramentas, estudos e metodologias, a nova estratégia tem como base a metodologia do OKR, principalmente no que tange ao foco e na definição dos novos objetivos. O que também é interessante no OKR é que existe uma linha de responsabilização de cada pessoa para cada métrica, o que incentiva o engajamento dos membros e a percepção do valor dos mesmos. Então, dessa forma, para o novo planejamento estratégico, foram feitos 2 objetivos principais, assim como 6 indicadores no total.